Graça e paz, igreja. Bom dia. Para quem não falei bom dia, fala para o irmão do lado, que bom te ver aqui hoje. Glória a Deus, né? Expande o sorriso no rosto do seu irmão. Se ele estiver triste, alegre ele, fala com ele. Que esse é um momento de alegria, né? Estar presente na presença do Senhor é uma alegria enorme. Oh Deus. Vamos lá, Senhor Deus. Irmãos, vamos começar a ver nossas Bíblias no texto principal, que é João 8:12. A palavra do Senhor diz assim, João 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Repetindo. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Feche um momento os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oração, Pai, que a tua igreja, que a irmã Alexandra fez por mim, Pai. Que o Senhor me use cada vez mais, ó Pai. Eu temo a tua palavra, Senhor Deus. Eu temo a tua presença, Senhor Deus. E que tudo que vier, ó Pai, aqui seja edificado na vida dos meus irmãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quem que gosta de visitar, de estrear novidades, e quando algo novo surge, quem que gosta de visitar e ver como vai ser aquilo, a atração? Quem gosta de participar disso? Levanta a mão. É interessante, né? Vai ver algo diferente na nossa cidade, algo diferente na nossa vida. Então é muito gratificante, né? Então, recentemente aqui na Praia Grande abriu uma loja departamental que chama Van. Então, no sábado, às 9 horas da manhã, quem viu lá as reportagens, lotado, né? Antes nem abrir, já totalmente esgotado, né? O pessoal nem sabe o que ia. Aí acho que fica naquela cabeça, será que tem dinheiro para comprar? Muitos pensam, né? Os lojistas, os vendedores, falam, meu Deus, vou ter que aguentar, vou ter que vender muito, né? Tudo isso. Mas chega lá, é aquela devastação toda, todo mundo procurando, aquela procura, aquela busca, aquele olhar, cada vez mais, porque é algo novo. Então, algo novo, todo mundo quer saber, a informação se espalha constantemente. Vai abrir tal coisa, vai surgir, vai ter aquilo. Vem a loja, vem de São Paulo. Então, o povo fica curioso, né? Só de ouvir lá, falar, não, vamos presenciar, né? E um outro caso também de lançamento de telefones, né? Todo mundo com essa tecnologia avançada, todo mundo fica por dentro, aquelas pessoas que são seguidores do iPhone, agora o iPhone 7 que vai estar lançando no mercado, aquele suspense, que eles querem acabar com a fraude, querem tornar um produto assim, totalmente genuíno, né? Impedido de ser copiado, mas isso é impossível, né? Não tem como. Muitas pessoas vão lá, vão olhar, vão tentar extrair o melhor dali para tentar o quê? Bulir essas novidades. O tema da nossa ministração de hoje será assim: qual tipo de pessoa procura por Jesus Cristo de Nazaré? Quem que vocês acham? Que tipo de pessoas procuram por Cristo? Arrisca algum palpite? Se a gente for falar, tem um monte. Mas assim, eu vou detalhar, irmãos, que tem 3 tipos de pessoas, assim, que são principais, que vêm procurar por Jesus. São aquelas pessoas que querem ouvir Jesus e querem falar do amor de Deus, porque ouviu falar, quer seguir, não, eu vou ouvir, o que eles falaram? Esse é o tipo de pessoa, a primeira pessoa, os que ouviram falar, como eu falei, a pessoa ouviu falar que abria a loja, foram lá correndo para ver a novidade. Mas não sabe do que vai ser tratado, né? Aí tem o segundo tipo de pessoa, que são as pessoas, os interesseiros e individualistas. Aquelas pessoas lá que vão com interesse lá de extrair alguma coisa, como falei, de plagiar, que é copiar algo para vender. Essa novidade vou trazer para o mercado aqui. Se paga R$100, vou vender a 30. Então, a pessoa que vai lá para copiar, plagiar. E o terceiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que realmente procuram a Deus. São pessoas que creem e permanecem fiéis até o fim. E aí a ministração vai explanar sobre isso. Então, o primeiro tipo de pessoa
aquelas pessoas que só de ouvir falar. Os que eu ouvi falar está em Mateus 14. Quem puder abrir Mateus 14, vocês vão entender que Deus ministrou e vou explicar também por que Deus deu essa palavra para mim. Vamos ler Mateus 14 primeiro, eu vou explicar. Pode ficar sentados mesmo, mas prestando atenção no que o Senhor vai falar no coração de cada um. Mateus 14. Diz assim, Mateus 14, 13, perdão, tá? A partir do versículo 13. Então diz assim, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, e quando a multidão o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Se a gente analisar a primeira, no versículo 13, o que as pessoas foram procurar de Jesus? Eles foram lá saber quem era Jesus, né? Multidões, fala, quem é que essa pessoa que faz milagre, eu vou seguir. O que ele tem de bom para nos oferecer? Então as pessoas só de ouvir falar foram atrás de Jesus. Então, despertou a curiosidade de todos para ver o que ele tem a mostrar para nós. Todo mundo fala que ele cura, todo mundo ele fala que espanta demônio, liberta. É incrível, né? As pessoas vão ver o que ele tem a oferecer para nós. Aí, partindo para Mateus 4, 24, que diz o seguinte: assim a sua fama ocorreu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, os curou. Mas assim, tem pessoas que, como nós estamos aqui, quando é uma pessoa nova, a gente não conhece como que essa pessoa, não vai ter intimidade. Ela vai assim, procurando igreja em igreja, como foi essa loja que foi inaugurada, que foram ali buscar algo de interesse. Mas muitas pessoas, às vezes, não permanecem. Elas não permanecem na presença do Senhor. Muitas pessoas nem conheciam Jesus direito e iam para saber como seria, ou seja, pessoas curiosas. Alguns recebiam milagre, mas depois já iam embora. Só queria o quê? Só queria usufruir do poder do Senhor. Só de ouvir falar, vou ver o que ele tem de fazer de melhor para mim. Eu não tenho nada a perder, vou arriscar. Em Marcos 6, versículo 31, ao que eles lhe disse, vinde vós à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que viam e iam, e não tinham tempo nem para comer. Aqui o versículo deixa claro que muitas pessoas vinham, ou seja, vinham na presença dele e iam. Não quiseram ficar. É a mesma coisa nas nossas vidas. Quando a gente quer algo que nos interessa, a gente vai lá ver, extraiu aquilo e vai embora. Então, irmãos, a gente tem que analisar bem o que Deus quer mandar através da palavra dele só de ouvir falar. Que depois, mais para frente, eu vou explicar algo muito importante das nossas vidas através da palavra. Então, Deus ali está ministrando. Será que a gente só vai ouvir aquilo que nos interessa? Será que vai ouvir realmente aquilo que traz bem para mim? Só quero extrair o que disso tudo? O que vai ser isso para mim? Só vou ficar em ouvir, não vou estar na presença dele? Aí eu lembro um caso que nós temos um grupo, né? Amigos de Praia Grande, que o criador foi o Júlio. Aí eu lembrei aqui, no momento que eu estava fazendo a ministração, que a irmã Vera, ela colocou na informação que tinha um leite em promoção, né? Aí quem gosta de promoção vai correndo. Era um leite, marca tal. Aí o pessoal, onde é isso aí? Onde é isso aí? Lugar tal. Mas é verdade? É. Aí todo mundo foi. Todo mundo foi. Ou seja, a gente procura aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos acha que é prazeroso. Aí eu falei, é verdade, né, Senhor? Às vezes a gente se interessa por coisas assim, muito coisas materiais. Mas e o nosso espiritual? Será que a gente está cuidando bem? Será que quando Deus fala assim, vai estar a ministração tal para vir? Vai ver, não vem ninguém, como o dia de hoje. Só aqueles verdadeiros
que estão aqui querendo sedentos por conhecer a palavra do Senhor, está aqui presente. Amém? Estão presentes para receber essa orientação, esse amor que Deus tem a mostrar. Então, nas coisas materiais, nosso ouvido é rápido. Nós vamos correndo uma certa atitude, uma certa velocidade, que não tem nem como determinar a rapidez. Se é algum cantor gospel que aparece, lota. Hoje em dia, se for analisar, se Jesus Cristo vier, ainda eu fico bastante reflexivo sobre isso. Será que muitas pessoas irão seguir a Jesus Cristo, com todas as maravilhas que Ele fez? Ou vai seguir homens comuns? Fica a reflexão, irmão, nessa etapa. Aqueles que somente de ouvir falar. Jesus Cristo não é um produto onde tem prazo de validade. Ele não está em promoção ou até quando durar o estoque. Jesus Cristo é o pão da vida, a luz do mundo, caminho para a vida eterna. Aí tem o segundo tópico, os interesseiros ou individualistas. São aquelas pessoas que se aproximam da igreja pedindo ajuda, comida, abrigo, para se livrar das drogas, bebidas, ter um aconselhamento familiar. E quando conseguem, vão embora. Ou seja, querem ser tratados como são chamados, a igreja é um hospital, né? Muitos conhecem como a igreja é um hospital. Mas de tal forma que ele fica aquele momento que ele diz respeito, que ele traz prazer, mas ele não quer permanecer fiel. Ele quer usufruir tudo que Deus quer mostrar para ele. Ele não tem esse entendimento. Ou seja, ainda está na carne. Não tem aquele sentimento espiritual, eu preciso me alimentar também da presença do Senhor. Não só de coisas materiais. Então a palavra do Senhor alerta a tomarmos posicionamento quando algo desse tipo acontecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 5. Diz o seguinte: pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, ou seja, aquelas pessoas que usam palavras para bajular, para confortar, para agradar. Como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Ou seja, Deus está vendo tudo. Não adianta a gente agir ali por interesse próprio. Ali para entrar na igreja, para buscar algo em comum, não algo coletivo. 2 Tessalonicenses 3,10. Então, irmãos, antes de ler 2 Tessalonicenses, desconfie. A gente precisa ter olhos espirituais para ver, desconfiar de todas as atitudes daquelas pessoas que vêm só para usufruir. Não que nós não deixamos de dar o amor, que Deus derramou amor sobre nós. Amém? Amém? Então não podemos deixar de dar esse amor, mas tem que ficar atento. O que será que essa pessoa que veio usufruir? Será que ela veio melhorar? Será que ela veio extrair alguma coisa de mim? Será que ela veio perturbar a nossa comunidade? Será que ele veio usufruir? A gente vai dar o conforto. Mas a palavra do Senhor fala para desconfiar daquelas pessoas que bajulam demais. Que o único de ser adorado e louvado é o nosso Senhor Jesus. Amém? 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda estava convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, aquelas pessoas preguiçosas. Só querem entrar na igreja para receber a cesta básica. Como acontece sempre. Vira e mexe, acontece na rua aí, nós passamos, a pessoa nem entra na igreja, não porque não devemos ajudar. Nós somos pessoas acolhidas por Deus de amor e fraternidade para ajudar o próximo. Mas quando a gente chama para entrar na igreja, para ouvir a palavra, eles fogem. Só quer o quê? Só quer o interesse. Só quer usufruir da igreja. A igreja, os irmãos são bonzinhos. Nós somos bonzinhos, mas temos que ter atitudes. Temos que ter atitudes, irmão. Quem já ouviu falar que todo crente é bonzinho, né? Eu sou bom, mas não pisa no meu calo, não. Eu tenho que pedir discernimento todos os dias. Não é porque eu amo a Deus, louvo a Deus, estou na palavra que eu vou aceitar tudo. Isso é discernimento, irmão. A gente tem que abrir nossos olhos. Por que a palavra fala do Senhor que os filhos das trevas são mais adiante que os filhos da luz? Por causa disso. A gente tem que aprender isso. A palavra do Senhor nos fala. Temos que ter esse entendimento.
Você ajuda a primeira vez, ajuda a segunda, e a pessoa nem se mexe. Para de ajudar, irmão. A gente tem que ser incentivadores, estimuladores de fé. Através do testemunho que Deus nos dá, esse vigor que Deus nos dá na nossa vida, a gente tem que mostrar ao irmão, eu já sofri, já aconteceu isso comigo, mas eu fui em frente. Sim, nós somos dependentes de Deus. Ninguém aqui é independente, todo mundo precisa da ajuda do irmão. Mas assim, ajudou a primeira, a segunda, terceira vez, ele tem que se virar, tem que procurar. Como ele vai crescer? A nossa missão aqui, um dos nossos propósitos é ajudar o irmão, ajudar o próximo a crescer também. E também passar a ele ter essa confiança em espírito e verdade, se entregar em espírito, fazer com que ele ama o Senhor. Ele mesmo tenta descobrir, não forçar, que nada forçado. 1 Coríntios 5,11. 1 Coríntios 5,11 fala o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, aquela pessoa maliciosa, ou avarento, idólatra, maldizente, que fala mal dos outros, ou beberrão ou roubador, que esse tal nem sequer comais. Pessoas desse tipo, a palavra do Senhor fala que para nós não ajudar, porque ela vem com outras intenções, ela tem interesses próprios, não interesse comum. Interesse comum é interesse de todos. Ela não tem interesse comum, ela tem interesse individualista. Então, irmãos, fujam dessas pessoas. Como diz a palavra do Senhor, para fugir do diabo, né? Quanto pode. Foge do diabo, das ações do diabo. Muitas pessoas procuram Deus, ficam em comunhão com os irmãos e até conhecem a Bíblia de capa a capa contra capa, para conseguir algo, bênção, emprego, ministério, participa de todos os retiros, mas quando o caráter é confrontado com a palavra, meu Deus, fulano desaparece. Quantas vezes a gente já vimos alguém assim na igreja? Na nossa igreja nunca aconteceu isso, amém? Nunca aconteceu isso, né? Complicado, né, irmãos? Você vê, não é só no nosso dia a dia, na nossa igreja, é no mundo inteiro. Todo tipo de religião tem pessoa com interesse próprio. Chega uns para entrar, para vender coisa, mas ali se entregar para Deus e renunciar a nada. Precisamos ter esse entendimento, irmãos. Os interesseiros ocultam informações. Em Gênesis 4:9. Vamos abrir em Gênesis 4:9 para ver o que o Senhor fala referente aos que ocultam informações. A palavra do Senhor é rica. A gente ali, eu costumo dizer para os meus discípulos, para a célula, aonde nós quisermos ver informações, sobretudo a Bíblia ali parece a Barça, fala tudo. Medicina, logística, administração, finanças, fala tudo, irmão. Em Gênesis 4:9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Ainda é ignorante, né? Além de ser mentiroso, é ignorante. Então, cuidado, irmãos. Cuidado desse tipo de pessoas aí que ocultam informação. Porque uma pessoa que não esconde, não tem nada a temer, e não deve, ela fala, é sincero. Pessoas que deixam tudo oculto é coisa do diabo. As pessoas que correm atrás do cargo na igreja. Em Ezequiel 34:8. Vamos abrir Ezequiel 34:8. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas forem entregues à rapina, e as minhas ovelhas vierem a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Ou seja, individualista. Pessoa que quer ali só para ter o cargo no ministério, mas não quer ajudar o próximo. Porque ministério não é só servir a igreja, servir a comunidade, servir o irmão, servir o próximo, servir o vizinho. Não se baseia, não se firma só na igreja. Você tem um ministério de Deus, é para a nação, irmãos.
Não é somente aqui para Praia Grande. Você vai levar a palavra do Senhor aonde você quer que vá. O ministério, o reino de Deus ali, ele é móvel, somos nós. Então, se assumir o ministério do louvor, você vai ali, vai ministrar, foi convidado, vai ministrar, mas somente para a honra e glória do Senhor, não para satisfazer a vontade da carne. Você vai evangelizar, evangela junto com os irmãos. Em outras denominações, não, é porque eu sou metodista, não vou misturar com a Assembleia. Eu sou metodista, não vou misturar com fulano de tal. Tem uma passagem que fala da Bíblia que Pedro falava, os discípulos falavam para Jesus, mestre, aquelas pessoas estão falando teu nome e lá estão curando. Aí Jesus fala, o que te importa? Se eles estão a favor do reino, estão a favor do reino. No contexto geral diz isso. Porque não importa, o irmão está ajudando, está a favor de Deus. Não podemos ser indiferentes, não criar acepções de pessoas. Os que sabem o que é o correto e não praticam. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é uma parte forte, é um texto, um versículo pequeno, mas traduz muita coisa da nossa vida. Às vezes a gente sabe que o irmão vai errar, a gente, tendo a ciência que ele vai errar, se deixa a pessoa lá se frustrar, se corromper, porque das nossas atitudes, sabendo nós que aquilo que é correto, a gente não faz. Teve um caso, né, quem costuma ir no mercado e na feira e experimentar fruta aqui na igreja? Quem costuma? Levanta a mão. Ninguém, né? Glória a Deus. Porque assim, você está tirando, você ali está roubando de alguma forma. Porque ali é o produto dele para vender. É a mesma coisa, tem pessoas que a gente vê no mercado vazia, bolachas vazias, refrigerantes abertos, várias coisas, é roubo. Então, se a gente vê o irmão, está fazendo isso aqui você está roubando. É ato ilícito, você pagou para isso? Você está tirando uma coisa, aí vem a questão do aumento. Muitas supermercados remarcam preço porque é o prejuízo. Porque a pessoa que está lá para vender, irmãos, ali não é de graça. É o mesmo suor. Imagine se fosse ao contrário. Se nós estivéssemos no mercado e uma pessoa ali tirasse da nós, estaria tirando de nós, do nosso sustento. E ali, no caso, é o sustento o quê? Dos trabalhadores que estão em volta. Então, irmão, se vê assim, não tem medo não. Vem uma pessoa fazendo errado, não fica balançando a cabeça. Fala, isso é errado, você está pagando por isso? Muitas das vezes o meu filho, quando era pequeno, criança sabe que é complicado, não tem como segurar. Mas eu levava a embalagem, ó. Ele comeu, mas está aqui. Eu faço isso. Coisa digna. Não que você não pode. Quando a pessoa no momento está com fome, tem uma situação com a Fabiana, eu era noivo dela, ela tem alergia, 3 horas da manhã, eu saí correndo, por quê? Tomou um medicamento errado e começou a dar problema de inchaço, como o caso do Kiko. Saí do jeito que eu estava, corri para a farmácia, peguei a água, peguei o remédio, falei, moça, depois de pijama, depois eu pago. Eu fui atender minha esposa. Mas não deixei de honrar. Mas a pessoa compreendeu, na madrugada, correndo, a pessoa de pijama, o que é? Coisa séria. Não é fácil, não. Hoje, lembrando isso aqui, eu fico, nossa, como que é a ousadia, né? A gente se preocupa com o próximo. Os que possuem posse e não contribuem no reino. Marcos 10, de 21 a 22. Fala assim. E Jesus, olhando para ele, o amor lhe disse, uma coisa te faltava, vai e vende tudo. Quando tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, o rico, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. A mesma coisa de Ananias e Zafira, né? Tem aquilo, prometeu, e não viu que não ia fluir, e guardou o que próprio ia ceder para Deus. O Espírito Santo revelou a Pedro, por que mentes, Ananias, por que mentes, Zafira? Caiu morto, mentira. Se você está ali, ajuda o próximo. Tantas formas de a gente ajudar o próximo, quando a gente tem.
Tanta situação que a gente viu, o irmão, se não dá para dar um alimento, convida para almoçar na sua casa. Tantas maneiras, irmão, de ajudar. É só ter sabedoria. Mas não, às vezes a gente peca em não ajudar no interesse próprio, se alimentar de Deus, mas alimentar o próximo, nada. E agora o mais importante, aqueles que resistiram tudo e permaneceram fiéis, que é o terceiro item. Os que creem e permanecem fiéis até o fim. São aqueles que tiveram encontro com Deus verdadeiro, onde todos também tiveram, mas não falharam no caminho. Mesmo diante das dificuldades, permanecem firmes e fiéis. Aí eu lembrei da palavra, parábola do semeador. Está em Marcos 4, 1, 20. É uma palavra aí que fala muito sobre isso. Aquelas pessoas que realmente resistiram a tudo e a todos. Outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se ali ele, tão grande multidão, que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto ao mar. Então ele ensinava muitas coisas por parábolas. Ele dizia no seu ensino: ouve, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu quando semeavam, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em terra boa, e vingando-se e crescendo, davam fruto. A um grão produzia 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E curioso, irmãos, que nessa parábola que Jesus estava falando, para todos, multidões, se afastou, foi no barco. Multidões ali estavam ouvindo, mas nem chegou a concluir a parábola quantas pessoas tinham. Que as pessoas não estavam entendendo. Às vezes é o que acontece. Às vezes muitas pessoas vêm procurando por Deus, como a parábola está explicando. Uns são o quê? Não tem raiz, que vive sob a pedra, o sol queima, não cria raiz. Outros são aqueles que entram nos espinhos, que se sufocam com as coisas do mundo, não conseguem conciliar a palavra do Senhor com as vontades da carne. Aí a vontade da carne é maior, mas tem aqueles que resistiram, que caíram em terra boa e produziu 30, 60, a 100 por um. Deus nos explica ali que aquelas pessoas que são permanentemente fiéis, que eles vão entender, vão querer saber por que disso, Senhor. Mesma coisa nas nossas frustrações, nas nossas decepções. A gente tem que ter esse entendimento do Senhor para saber o que o Senhor quer me mostrar através disso. O que eu preciso melhorar no meu caráter. Através da parábola ensina muita coisa, mas aqueles que não querem ter nada a ver, não querem saber de Deus, não se procura, não fala com o Senhor. E também fala também a questão essa parábola também está em Lucas 8, 1 ao 15, Mateus 13, 1, 23. Convido os irmãos a ler em casa, porque assim, nos 3 evangelhos explicam de forma diferente essa parábola. Vamos vocês entenderem o que através dali, o que Deus quer ministrar na nossa vida. São pessoas que têm objetivos traçados, olhos no foco e busca incessante por Deus. Não trocam Deus por nada. Pessoas dispostas e atenciosas com os outros. Pessoas que lutam por Deus e não corrompem. São fiéis até o fim. Mas se você é, na multidão, uma pessoa que tem fé, uma pessoa ali que quer tocar o manto do Senhor, é uma pessoa que quer ver o milagre acontecer, eu creio, irmãos, essa manhã aqui, vocês não vão desistir da presença do Senhor. Amém? Não vão desistir da presença do Senhor. E também temos vários versículos, aquelas pessoas que verdadeiramente procuram o Senhor em meio às frustrações e decepções, mas permanecem firmes. Em Marcos 6,56, cura ao tocar o manto. Quem puder ali abrir a Bíblia em Marcos 6,56, fala assim: onde quer, pois, que eu entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentava os enfermos para as praças, e rogava-lhes que deixassem tocar ao menos a orla do seu manto, e todos que a tocavam ficavam curados. Por que ficavam curados, irmão? Por causa da fé, que tinha certeza que iam ser curados.
mas ali não desistiu da presença do Senhor. Em Mateus 24:13, fala daquelas pessoas que permanecerem fiéis, será salvo. Então diz assim a palavra do Senhor: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Em Apocalipse 2, do 7 ao 10, fala-nos que aquele que permanecer firme até o final e resistir a tudo, receberá a coroa da vida. Então vamos ler Apocalipse 2, 7 e 10. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei ao comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra aqui nos diz muito no nosso dia a dia, não diz, irmão? Quantas vezes a gente não passa por tribulação, seja com ela para nós, a nossa família, mas de alguma forma nos toca. O nosso irmão da igreja. Então o Senhor fala aqui para nós sermos firmes, não desistir. Problemas todo mundo tem, cada um tem os seus problemas, cada um tem suas dificuldades, eu tenho minha dificuldade, cada um tem sua dificuldade, mas a gente tem que ser perseverante, porque o problema não pode ser maior que o nosso Deus, amém? Amém? Santo Deus. Então, irmãos, para concluir, que nós sejamos aquelas pessoas dentro dessas multidões, aquele sim, vamos estar na multidão, mas aquele que sabe reconhecer Deus verdadeiramente, não sem interesse próprio, mas interesse comum, sem só ouvir, mas também sentir e crer. Que sejamos essa pessoa que crê verdadeiramente no que Deus quer mandar para nós. Por mais difícil que seja, a palavra do Senhor fala que nós vamos passar por momentos. Em Mateus 24 fala muito que nós estamos num momento de dor. Nós estamos clamando a presença do Senhor, mas não é chegada ainda. Não é chegada, porque eu refleti muito sobre Mateus 24. A gente está vendo guerras, países brigando um com o outro, poder excessivo, corrupção. Nós estamos clamando a presença do Senhor, mas ainda não é a presença, não é o momento. Estamos passando, a palavra do Senhor fala, momentos de dor. Nós estamos passando momentos de dor, mas ainda não é a chegada do Senhor. Feche os olhos, vou orar a vida de vocês agora. Santo Deus, agradeço ao Pai, graça te damos, ó Pai, graça te dou, Senhor Deus, por o Senhor ter nos dado a vida, o amor, entendimento, compreensão, para querer saber mais de Ti, Senhor Deus. Que essa palavra que foi ministrada, Pai, sobre os 3 tipos de pessoas que vêm procurar a Ti, ó Pai, que nós sejamos fiéis até o fim, ó Pai, até na Sua volta, Senhor Deus, ali, para ser glorificado, Pai. Aguardamos, ó Pai, com esperança, com fé, ó Pai, e ousadia cada vez mais, tudo aquilo que o Senhor vem nos mostrar. Não deixa, Senhor Deus, que sejamos como pessoas ali, só de ouvir Tua voz e querer usufruir por merecimento próprio. Mas sim, ó Pai, para o Senhor nos curar, nos libertar, nós ajudarmos cada vez mais aquelas pessoas, ó Pai, que precisam de Ti. A Tua palavra fala, Senhor Deus, que o Senhor teve fome e ninguém o acudiu, teve frio e não foi abrigado, estava na cadeia e não foi visitado, Pai. Que nós não sejamos esse tipo de pessoas, Pai. Que nós sejamos acolhedores, Pai, cada vez mais. E não só de ouvir falar, mas também de ouvir e sentir Tua presença, Pai, todos os dias, em adoração, Pai. Clamar a Ti todos os momentos, Senhor Deus, orar sem cessar, ó Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos problemas, o nosso próximo, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, não nos aparte de nós, não deixe de nós esfriarmos o
o sentimento que nós temos, ó Pai, a vontade de querer crescer mais e mais em Tua presença, Senhor Deus. Esta manhã, ó Pai, eu oro, Pai, peço perante a igreja, Pai, a todos os meus irmãos aqui que ouviram essa palavra, que seja, Pai, como a Tua parábola do semeador, ó Pai, onde essa semente que é a Tua palavra, Senhor Deus, cai em terra boa, Senhor Deus, e rende ali frutos, ó Pai, 30, 60, 100, a milhões, ó Pai, que não deixa, Pai, de existir o Teu agir em nossas vidas, ó Pai. Em momentos de angústia, Senhor, levanta um irmão para nos acudir. O Senhor levanta ali, Senhor Deus, pessoas para nos acolher, louvores ali para nos edificar, ó Pai. Mas que seja, Pai, para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Eu agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus.